Voltou o som? Estamos com som? Estamos com som, pessoal? Probleminhas técnicos, acontece. Minha vizinha está com som agora, vamos continuar. Mas muito boa noite a todos. Estava falando aqui e ninguém estava me ouvindo nada, acontece. Então, pessoal, hoje eu vou revelar pra vocês. Finalmente, vou revelar pra vocês, né, o que eu tô falando lá no perfil há mais de um mês. Do que é o Clube Desvendando Cinema. Tô falando um monte de que hoje ia chegar, o dia 29 de novembro ia chegar. E estamos aqui numa live um pouco diferente também. Normalmente as lives aqui do perfil acontecem de quinta-feira, 1h da tarde, e essa live de terça, às 7 da noite. E vocês sabem que quando tem uma live diferente, assim, até em horário diferente, e quando eu fico fazendo um aquecimento muito grande, é que tem alguma coisa que tá chegando, alguma coisa que vai mudar aqui no perfil, que vai mudar o jogo pra vocês. E, como eu disse muito lá nos stories, depois dessa live, depois de hoje, o meu perfil nunca mais será o mesmo. O que vocês estão acostumados a ver sempre lá no perfil vai mudar um pouquinho. Vai mudar um pouquinho. Mas relaxa que vai dar bom. Relaxa que vai ser bom. E o que eu vou revelar aqui pra vocês hoje? Eu vou revelar sobre um clube chamado Desvendando Cinema. Quando eu percebi que eu iria fazer isso, eu falei, beleza, e além disso, além de simplesmente chegar lá falando do clube, o que eu vou mostrar para esses cinéfilos que querem saber mais sobre cinema, que veem o cinema de uma forma diferente, que veem o cinema para além do lazer, que gostam de me seguir porque eu falo de técnica e de arte? Do que eu vou falar para eles? Vamos desvendar então os segredos do cinema? É uma boa forma de fazer isso. E eu fiquei pensando, como que eu vou explicar para eles como desvendar o segredo do cinema? Tudo bem que é uma live diferenciada, que eu vou falar algo que vai mudar o jogo pra vocês, eu fico mais nervosa também. Eu falei, beleza, então eu quero contar pra vocês uma história minha muito pessoal. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe muita coisa sobre mim já. Mas essa história específica eu nunca contei. E faz muito sentido. Acompanha rapidinho que vocês vão entender. Pra começar, vocês sabem que eu sou cineasta, sou formada em cinema. Mas cinema não é a minha primeira formação. Eu sou formada também em rádio e TV. Sou formada em rádio e TV. Muita gente fala que o radialista, né, o profissional de rádio e TV é o primo pobre aí do cineasta. Só que pra mim não foi essa situação, porque na época a faculdade que eu fiz, a mensalidade de cinema e de rádio e TV era exatamente a mesma. E eu, na verdade, eu tomei uma decisão maluca. Eu entrei em rádio e TV. Eu sou uma pessoa meio determinada, meio teimosa, e eu pensei, beleza, eu não vou sair de rádio e TV. Mas eu não vou fazer só isso pra mim, eu vou fazer cinema também. Eu fiz 2 faculdades em 5 anos. Eu não me arrependo em momento nenhum. Mas disso vocês já sabem. O que eu quero contar é uma coisa um pouco antes. De como que eu decidi fazer essa faculdade. Já contei pra vocês que foi lendo um livro. Nunca falei o nome do livro. Ele é um livro de bastidores. Eu lembro até hoje que depois eu fui começando a lembrar até da minha infância, assim. A gente vai vendo como muitas vezes a gente realmente nasceu pra uma coisa. Eu demorei muitos anos pra perceber o quanto eu estava na profissão certa. E como eu realmente iria conseguir viver de cinema no Brasil, ser uma cineasta no Brasil, uma profissão que as pessoas olhavam pra mim e falavam, mas você é atriz? Mas você vai pra Hollywood? Mas por que você fez cinema? Você atua, então? Que função que você é? Você é diretora? Não, gente, não sou diretora, não sou atriz, não vou pra Hollywood. Sou primeiro assistente de direção, sou cineasta, trabalho atrás da câmera. Mas isso é outra história. Isso é aquela história das pessoas normalmente não valorizam. Primeiro assistente de direção? Tem assistente no nome? Quem que é essa pessoa que eu nunca nem ouvi falar? Né? Mas eu comecei a pensar em como na minha infância eu já tinha muita relação com o cinema e eu nem percebia. Claro que eu gostava muito de ver filme, mas ao longo dos anos, uma das brincadeiras que eu gostava, eu sou filha única, às vezes eu era muito sozinha em casa, e eu adorava ligar a televisão pra assistir um filme que às vezes eu já tinha visto 500 mil vezes na vida. Pegar um papel, um caderno, um notebook, se eu tivesse. Meu avô, na época, tinha me dado até uma máquina de escrever. Eu sentava na frente da televisão com aquilo e começava a descrever o que estava acontecendo na tela. Pode parecer bobo,
Mas hoje em dia, quando eu penso nisso, eu penso, nossa, como eu já tava tendo uma visão até um pouco de de roteirista, né? Eu tava fazendo o caminho inverso, na verdade. Eu tava pegando o filme, o programa lá e escrevendo o que acontecia nele como se fosse uma sinopse, um resumo. Mas eu adorava fazer aquilo. E depois eu li um livro que falava um pouco sobre os bastidores do filme. Eu lembro que eu virei pra minha mãe e eu falei, mãe, eu quero fazer isso aqui. Eu não sabia nem o que era. Eu não sabia nem que a faculdade se chamava Faculdade de Cinema. A gente teve que pesquisar. Na época eu morava no interior, mais perto da Unicamp. E beleza, então seria mediologia. Mas mediologia eu iria aprender a fazer filme? Eu comecei do zero. Eu não era aquela pessoa que na juventude ficava vendo filme clássico. Eu entrei na faculdade e eu não tinha visto a maioria dos filmes. Eu era a pessoa que assistia o mesmo filme da Disney 50 mil vezes. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi Rei Leão, Aladdin e Pequena Sereia. E até hoje eu continuo vendo. Vira e mexe eu falo, tô a fim de ver porque faz muito tempo que eu não vejo, preciso ver de novo. Eu não vi aqueles filmes super clássicos. Mas daí quando eu me identifiquei como roteirista, eu comecei a escrever os roteiros mais mirabolantes, os mais cultos. Então o que eu percebi foi que eu não sabia o que eu queria, mas que ser cineasta já tinha nascido comigo ali há um tempo. Mas pra mim ser o que eu sou hoje, ser a cineasta que eu sou hoje, eu tive que estudar muito, eu tive que me esforçar muito, eu tive que entrar em rádio e TV para descobrir cinema e fazer as duas faculdades. Eu tive que ver como que isso mudou o jogo pra mim. E pra mim ser a cineasta que eu sou hoje, que escreve roteiros, que é a primeira assistente de direção, que sabe dizer pra você que é um bom filme e que não é, eu tive que estudar muito. Então qual que é o segredo do cinema? Pra mim, o segredo do cinema sempre me fascinou o caráter dele, de como ele te emociona, de como ele te ensina alguma coisa. E como ao mesmo tempo que você tá aprendendo e ele gera muita reflexão, ele também é entretenimento. Um dos filmes que mais me fascinava e mais me fascinou, acho que eu vi esse filme talvez antes da faculdade, não lembro de que ano que é esse filme, mas o A Origem do Nolan, que eu sempre comento aqui com vocês. Eu ficava fascinada em como alguém tinha tido aquela ideia, de como tinham feito aquilo, e como eu tinha saído daquele filme pensando muito naquilo. E eu queria entender como que aquilo era feito, eu queria fazer aquilo também. Eu queria levar isso para as pessoas. E eu tive que estudar muito, tive que aprender muito, mas aprender muito além do que entretenimento, do que apenas roteiro, do que história, do que ensinamento, do que mexer com a emoção. Eu tive que aprender como unir tudo isso no filme. E como que a gente entende mais sobre o filme? A gente conhece os bastidores dele. A gente conhece de onde veio essa ideia. A gente conhece como ele foi feito, quem deu vida a essa história. Foi o roteirista, foi o diretor, foi os atores, quem deu vida àquele personagem. Na verdade, muitas vezes a gente relaciona um personagem a um ator porque ele deu ali a sua vida, mas aquele personagem foi criado muito antes por um roteirista. Daí passou por um diretor que colocou a sua visão, que passou essa visão para o ator que colocou mais camadas. Então, na verdade, um filme ele não é uma coisa única, ele não é simples. Ele é toda uma junção e, na verdade, tudo isso que a gente fala do filme, entretenimento, ensinamento, vem dessa junção da equipe toda. Então a gente tem que valorizar o filme muito além daquele momento em que a gente vai ver o filme. Ah, mas você nunca dormiu vendo o filme? Mas você nunca pegou o celular no meio do filme? Mas você nunca parou de ver o filme no meio pra ver outro dia? Já, sou humana. Mas eu sei o filme em que eu vou... O momento em que eu vou parar e falar, beleza, eu quero analisar esse filme. Eu quero ver esse filme como cineasta, ou eu quero ver esse filme porque outra pessoa quer ver e no final me deu sono, eu quero ver esse filme porque eu quero me distrair. A gente tem momentos. E esses momentos também condizem muitas vezes com os filmes que a gente escolhe. Eu tava falando pra vocês ontem, lá nos stories, que essa semana do nada me deu uma vontade absurda de ver um monte de ficção científica. Fiquei vendo ficção científica o final de semana inteiro. Quando chegou na terça-feira eu falei, bom, eu quero ver comédia romântica. A gente muda. Mas o que não muda esses filmes muitas vezes têm um padrão. Esses filmes têm uma linguagem, têm uma técnica, têm uma arte. E tem uma coisa que eu falo muito pra vocês. Opa, gente do céu. Caiu do tripé.
Hoje tá difícil, né? Hoje os equipamentos aqui resolveram se rebelar. Resolvido. Agora não vai cair mais. Nunca tinha acontecido isso numa live, olha. Tô falando tanta coisa aqui, tô falando que as coisas vão mudar, que até essa live tá sendo diferente, né? Bom, é uma coisa que eu sempre digo aqui muito pra vocês. O poder do implícito. Como muitas vezes a gente pega um enquadramento pra transmitir uma emoção diferente. A roupa de um personagem pra transmitir algo do passado dele que nem tá na história pregressa e fez parte da construção daquele personagem. Como a gente pega pequenas mensagens por coisas simples do filme, que muitas vezes o filme às vezes tem um tema específico, um tema complexo, mas ele traz pequenos detalhes. Então o segredo do cinema, na verdade, não é o diretor, não é o roteirista, não é o filme em si. É a união de tudo isso, é a união de toda a equipe, de todo o elenco, de toda a pré, a produção, a pós. Esse que é o segredo do cinema, é a gente conseguir identificar e entrar dentro do filme para além dele. Ver muito mais do que isso. Não adianta você falar, eu entendo de cinema. É uma coisa que eu falo às vezes pra vocês aqui, cinéfilo não é aquela pessoa que vê um filme todo dia. Eu tenho dia que eu não vejo nenhum filme, tem dia que eu vejo 2, tem dia que eu vejo 3, tem um dia que eu vejo 1. Mas eu me considero cinéfilo. Eu me considero cineasta. Porque eu consigo ver um filme e falar, esse filme é bom, esse filme é ruim. E falar, eu gostei desse filme ruim, eu odiei esse filme bom por X motivo. Porque eu entendo o que tem ali por trás da técnica, eu entendo o que tem ali por trás da arte daquele filme. Eu entendo que tem muita gente ali nos créditos que a gente nem entende muitas vezes quem é, o que significa. Eu entendo que eu tenho uma função que não é valorizada no cinema. Faz sentido? Sou primeiro assistente de direção. Quando as pessoas ouvem eu falando primeiro assistente de direção, mas é quem? Você leva o cafezinho pro diretor? Não, eu não levo o cafezinho pro diretor. Se ele me pedir um café, eu acho que eu mando ele buscar. Porque pra você ter noção, já teve várias vezes que eu tava em sets com amigos meus produzindo ali algum projeto. O diretor vira pra mim e fala, eu quero gravar essa cena mais uma vez, posso? Eu virei pra ele e falei, não. E ele tem que me ouvir. Porque eu sou primeiro assistente de direção. E no momento em que ele me fez aquela pergunta, é porque ele queria o meu aval. Você tem noção da importância do primeiro assistente de direção? Se o primeiro assistente de direção faltar um dia, é ele que vai substituir o diretor. Não leva cafezinho. Ele é o gerente do set, é o coordenador do set. Mas quando eu viro pras pessoas, eu sou primeiro assistente de direção. Eu ganho aquela cara, né? Difícil. Difícil ver isso das pessoas. Então, inclusive, essa foi uma das coisas que me fez criar o perfil. Trazer o cinema para além do lazer. Propiciar as pessoas que valorizassem o cinema muito além do que apenas o que elas vão no cinema para assistir, do que elas assistem em casa. Trazer essa diferenciação. Mudar isso. Trazer os segredos do cinema. Mas como é que eu trago todos os segredos do cinema só em post por aqui? É difícil. Por isso surgiu as imersões, que vocês já conhecem. Como é que chama as imersões aqui do perfil? Imersão por dentro da técnica. A gente pega um filme, analisa ele por dentro da técnica. O que levou aquelas escolhas? O que o roteirista buscava? O que o diretor buscava? O que o ator teve que fazer? Isso que são as imersões por dentro da técnica. Eu estudo muito para poder trazer essas imersões para vocês. Eu poderia fazer uma imersão a cada 15 dias, uma imersão por mês. Mas eu faço uma imersão a cada 6 semanas.
porque é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de assistir, rever o filme, encontrar ali o que eu enxergo no filme, pesquisar como foi feito, quando surgiu, ver entrevistas, trazer bastidores. Isso que as imersões por dentro da técnica é trazer para vocês, não a oportunidade de assistir o filme e a gente debater simplesmente sobre ele, o que você achou do filme. Não, é a gente realmente descobrir todos os segredos por trás daquele filme. A gente descobriu por trás do filme, ou por trás da técnica. Já fiz isso atualmente com o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e O Homem do Norte. E vamos ter uma próxima imersão esse mês. E o que as imersões têm a ver com o Clube Desvendando o Cinema? O Clube Desvendando o Cinema surgiu de uma vontade minha. Como se você ampliasse a sensação de curtir o filme além de simplesmente estar na sala. Exatamente. Eu já percebi muito que quando a gente vê um filme sabendo como ele é feito por trás, como tudo foi feito, os perrengues que passou, é diferente. Tem vários pontos, né? Primeiro, quando eu comecei a fazer cinema, era difícil, às vezes, você se policiar. Você conseguir ver um filme apenas para entretenimento e você descansar. Porque a partir de que você está vendo um filme, você é cineasta, aquilo ali é quase um trabalho. Então você tinha que aprender a diferenciar no momento que, beleza, eu vou sentar, mas não vou ficar analisando aquele filme, não vou ficar sendo crítica, não vou ficar sendo aquela pessoa chata que vai ver filme com você, vai ficar comentando como a performance de tal coisa, como a direção de fotografia era tal coisa. Que ia ser simplesmente uma cinéfila que gostava de filme e queria comentar no dia a dia. Ou se eu ia ser aquele dia que eu ia fazer uma crítica do filme, que eu tinha que analisar tudo aquilo. Eu tinha que ter esses dois pontos. E quando eu criei as imersões por dentro da técnica, a gente já teve duas, né? E nas duas teve algumas pessoas ali assistindo e teve uma pessoa, inclusive, que participou das duas. E na primeira imersão, em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ela não tinha visto o filme ainda. Ela assistiu a imersão e depois ela viu o filme. E na segunda, que foi de O Homem do Norte, ela já tinha visto o filme e daí ela foi ver a imersão. E ela me contou depois, depois da imersão eu ainda fui ver o filme de novo. E ela me falou como é diferente quando você entende como é por trás e depois vê o filme, como você valoriza muito mais e entende muito mais aquilo e vê o filme de uma forma diferente. E como que é quando você já viu o filme, já gostou do filme, foi ver a imersão e daí percebe como tudo aquilo foi visto, ao ponto que você quer ver de novo. Você quer ver aquilo com outros olhos depois. Então você realmente amplia tudo ali. Porque você entendendo os bastidores te traz muito mais conhecimento sobre aquele filme. Muitas vezes você sai com a mente explodindo ali naquele filme. Depois de ver os bastidores, então, mais ainda. Porque você percebe coisas que você achava que não tinha relação nenhuma. Como tem. Como elas estão dizendo muita coisa pra você, sem que você nem mesmo tenha percebido. Vou dar um spoiler aqui. Em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, sabe aqueles olhinhos? Eles têm um significado muito mais profundo do que simplesmente serem olhinhos. Muito mais profundo. Muito. Sabe O Homem do Norte? Não teve nada, praticamente 99% do filme foi feito ao ar livre, no meio da neve, no meio da chuva. Quando você descobre esses pequenos detalhes dos bastidores, você olha o filme de formas e ângulos completamente diferentes, dizendo exatamente, Júnior. Você vê ele de uma forma diferente. E eu sempre amei muito ver os bastidores. Eu percebi que eu queria fazer cinema lendo um livro de bastidores. Não sabia nem o que era aquilo e aquilo me fascinou. E eu adoro trazer isso pra vocês. Por isso que surgiram as imersões por dentro da técnica. Depois das imersões, já lancei 2 imersões. Depois lancei o meu livro de roteiro, porque eu buscava uma forma. Eu percebia que às vezes eu ia escrever o roteiro e às vezes eu não tinha todas as respostas ali na minha mão e eu tinha que ir naquele livro ou super técnico, ou ficar buscando nas minhas anotações da faculdade, ou ficar buscando aquele outro livro mais simples que fosse falar uma pequena frase. E às vezes eu não me lembrava onde que estava, porque aquilo era uma coisa que eu não usava sempre, que fazia muito tempo que eu não precisava. Eu fiz o que? Unir tudo. Unir num livro. Tanto para pessoas que já são roteiristas, como para pessoas que nunca escreveram roteiro na vida. Escrevi um livro. E eu tava percebendo que a cada 6 semanas
eu tava ali naquele processo de, beleza, vamos decidir qual o filme, vamos estudar qual é o filme, qual será que é o filme que eles vão gostar mais. Eu que tinha que decidir o filme, mas vamos ver ali qual que eles iriam gostar mais. Vamos fazer um lançamento. Vamos aquecer a audiência para fazer um lançamento, vamos cobrar, vamos fazer o arquivo bônus. E é um processo muito gostoso. Mas eu queria facilitar para mim e para vocês. Porque dessas 2 imersões teve gente que participou das 2, que nem eu falei para vocês. Então, além das imersões por dentro da técnica, surgiu agora um novo lançamento. O Clube Desvendando o Cinema. Que eu já vou explicar pra vocês o que é. Tem muita história de bastidores, com certeza uma entrega muito grande, muito envolvimento pra poder produzir. Com certeza. Com certeza. Tem filmes aí... Nossa... Depende muito do filme, mas é muita coisa. É muita coisa. Pra mim conseguir trazer todo esse conhecimento pra vocês. É o que eu disse, são 6 semanas por filme que eu demoro pra preparar essas imersões. Só de estudo. Tanto da minha análise, tanto do filme, como dos bastidores, como de entrevista, separando cena, trazendo tudo pra vocês mastigadinho ainda com arquivo bônus, certificado. Então, é um grande trabalho. E eu quis facilitar, pra mim e pra vocês. E por isso, eu criei o Clube Desvendando o Cinema. O que é o Clube Desvendando o Cinema? Ele é um clube de assinaturas. Um clube de assinaturas. Carol, mas como assim um clube de assinaturas? Você vai poder assinar ele em um plano mensal, trimestral, de 3 meses, ou semestral, de 6 meses. E o que você vai ter nesse clube? Exatamente aí que tá. Ah, mas eu vou assinar o clube só para ter acesso às imersões? Não. Ele é um clube de assinaturas, com acesso às imersões, é um clube de vantagens e um clube também profissionalizante. Exatamente. Tem que fazer todo um cronograma. Então, o que vai ter nesse clube? Vamos lá. Vai ter acesso às imersões? Vai, sim. Vocês vão ter acesso, pelo tempo da assinatura de vocês, a todas as imersões que eu já fiz, que estão gravadas. Vocês vão ter acesso a eles se vocês assinarem, assim, um mês. Quero só a próxima imersão agora de dezembro. Vocês vão ter acesso à próxima imersão de dezembro ao vivo. Às 2 imersões anteriores gravadas. Vão ter acesso também ao meu livro, que eu vou dar como bônus. E os 5 primeiras pessoas que entrarem vão ter acesso a um cupom do parceiro do perfil aqui, a Filmica, que é um streaming incrível, que tem muito filme incrível. Consegui um cupom aí para as 5 primeiras pessoas, que vocês vão ter um mês grátis no streaming da Filmica. E vão ter algumas mudanças aqui também. Como eu disse para vocês, mas como é que eu vou assinar um clube por 6 meses, sendo que as imersões são a cada 6 semanas só? Vai ter mês que não vai ter imersão. E eu vou estar assinando o clube. Eu sabia que isso não fazia sentido. Mas eu também sabia que eu não podia abaixar a qualidade das minhas imersões por dentro da técnica. Porque são delas que vocês gostam. Pra gente conseguir entender os bastidores, eu não ia poder simplesmente fazer uma imersão por mês e deixar elas com menos qualidade. Então, eu dividi isso. A gente vai ter imersão. Depois de 3 semanas, a gente vai ter uma análise fílmica gravada, que eu vou fazer também. Eu vou fazer uma análise sobre um filme gravada para vocês. A diferença não vai ser ao vivo, não vai ter arquivo bônus, vai ser um pouco mais simples, mas vai ter ali toda uma análise do filme também, pela minha visão de cineasta. Uma visão mais técnica, mais artística, mais completa. E depois de 3 semanas, a gente volta ali até a imersão de novo. A gente vai estar ali sempre intercalando de 3 em 3 semanas, mais ou menos, entre imersões e análises. Ah, mas Carol, e se você fizer de um filme que eu não gosto? Vocês vão ter acesso a um grupo do Telegram, que vão poder debater entre todos os clubistas, vão poder conversar comigo. E vocês que vão escolher, vocês que vão determinar. Vocês vão ter ali uma votação entre todos os clubistas de quais vão ser os filmes, tanto das imersões quanto das análises. E vão ter elas para sempre gravadas ali na plataforma do Clube de Assinaturas, que é uma plataforma incrível, que eu já deixei tudo pronto ali para vocês. Já tá as 2 imersões lá para vocês, já tá o livro, já tá o link do Telegram. E tem algo que vai mudar também. Como vocês estão vendo, as imersões agora vão estar mais dentro do clube. Quem não participar do clube não vai ter
acesso às imersões? Vai, mas vai ser um pouco diferente. Quem vai estar ali dentro do clube vai ter mais vantagens. Vai ter descontos nos próximos infoprodutos que eu lançar. Vai ter acesso aí à imersão, análise, ao livro, a mim, o tempo todo que vocês quiserem, a grupo de Telegram. Vai poder escolher. Não é um cineclube. A gente não vai se unir ali para ver um filme. A gente vai se unir para entender aquele filme por trás, muito além dele. Para descobrir todos os segredos daquele filme, para desvendar o cinema de uma forma diferente. E vai ter mais uma coisa também que vai mudar. Normalmente, todas as lives que eu faço aqui no perfil até hoje, essa é a última live que isso vai acontecer. Elas ficam gravadas no feed. Quem não tiver ao vivo depois vê depois, não tem problema. Muitas pessoas não entram ao vivo e acabam vendo depois. Isso vai mudar. Não vai mais ficar salvo para todo mundo. As lives vão ficar salvas também só lá no clube. As lives que já estão no feed eu não vou tirar. Vão continuar no feed. Vão estar disponível para clubista, vai estar disponível para todo mundo. Mas as próximas não vão estar mais. Vão estar disponíveis só para clubistas, só lá na plataforma. Tá bom? O que mais? Como eu disse para vocês, a gente vai ter uma imersão agora em dezembro. Hoje é dia 29 de novembro. A gente vai ter uma imersão em dezembro, eu demoro 6 semanas para fazer a imersão. A imersão de dezembro, eu escolhi o filme, como foi nas imersões anteriores. Eu espero que muito que vocês gostem. E o que acontece? Como nessa primeira imersão vocês não escolheram o filme, eu vou dar aí algumas datas possíveis para essa imersão acontecer, para vocês poderem escolher pelo menos a data que for melhor para vocês ela acontecer ao vivo. Vai ficar gravada também, vai ter arquivo bônus, vai ter certificado, tudo como sempre, e vocês vão poder escolher a data. E as próximas daí vão poder escolher os filmes tanto da análise, que vai ter lá para janeiro, tanto das próximas imersões, que vão ser a cada 6 semanas. Então vai ser 3, vocês entenderem qualquer dúvida, pode falar pra mim. E a imersão de dezembro é de um dos filmes mais tecnológicos, que inclusive desenvolveu uma tecnologia para poder fazer o filme e que ficou esperando por mais de 10 anos para conseguir desenvolver essa tecnologia para poder fazer esse filme. E que tá chegando 2. Avatar. A gente vai analisar todos os bastidores, todo por trás da técnica do filme Avatar, o primeiro, lá de 2009. E agora, convenientemente, está chegando o 2, então a gente vai poder ir rever o Avatar 1, entender como é que ele foi feito e já ir assistir o 2 com outros olhares pro James Cameron. Parece uma boa? Espero que sim. E daí as próximas imersões e análises vocês vão poder escolher. Então, repassando, imersões, análises, livro de roteiro vão levar como bônus, grupo do Telegram, descontos nos próximos infoprodutos, vai ser um clube de vantagens também, vocês vão ter alguns acessos aí limitados, diferenciados do grande público. As lives gravadas, não sei se eu já falei. As 5 primeiras pessoas que se matricularem no Clube Desvendando Cinema vão ter acesso ao streaming da Filmica por um mês, gratuitamente. E isso. Esse é o Clube Desvendando Cinema. E você pode assinar ele tanto mensal, quanto trimestral, quanto semestral. E ele, a assinatura dele, se você parar pra pensar, cada um dos meus infoprodutos aqui, a imersão, cada uma das imersões que eu fiz, que eu já fiz 2, foi R$57. O meu livro, se você for comprar avulso, é R$57. Certo? A gente vai ter mais uma imersão agora em Avatar, que se for comprar avulso também, vai ser R$57. Então a gente tem 3 imersões e um livro. Só no primeiro mês. 57 vezes 4, eu sou ruim de matemática, mas vocês entenderam. E se você assinar só por um mês, a mensalidade vai ser R$62.
Então já tá compensando muito mais. Ah, mas Carol, eu quero ter acesso às próximas. Não tem problema, vai ter ali o plano trimestral e o plano semestral também. Deixa eu passar os valores pra vocês. Vai ser tudo na plataforma da Alume, que é uma plataforma da Eduz. Vou mostrar pra vocês depois os bastidores de como que é essa plataforma pra vocês lá nos stories. Mas já tá tudo lá, tudo selecionado por pastas pra vocês. As imersões gravadas, as próximas imersões, as análises que vão ficar gravadas também, o livro, o grupo do Telegram, as lives antigas que vocês vão ter acesso também. Enfim, tá tudo lá. Já tá tudo lá. No momento que você entrar, você já vai ter acesso a tudo. Pelo tempo da sua assinatura. Ok? Então, o mensal tá 62. Se você fizer o trimestral, eu coloquei lá 2 opções. Você pode fazer tanto parcelado quanto à vista. O à vista sai R$159. E se você for parcelar esse valor, daí sai R$53 por mês. Ou seja, vai ficando cada vez mais barato quanto mais longa for a sua assinatura. O semestral de 6 meses tá R$294. E se você for parcelar, sai R$49 por mês. Lembrando, cada um dos meus infoprodutos avulsos é 57. Só no primeiro mês você já vai ter acesso a tudo. Qual que é o diferencial aqui desse lançamento? As imersões vão estar mais exclusivas para clubistas. Algumas eu vou oferecer, mas eu vou oferecer rapidamente no perfil. Vai ter que ficar esperto para conseguir pegar. As lives não vão mais ficar gravadas no feed. Se não assistir ao vivo, não vai poder assistir. Vai ficar só lá para os clubistas. Certo? E tem mais uma coisa também. Como eu liberei para vocês um grupo do WhatsApp 2 semanas atrás, eu acho. Liberei um grupo do WhatsApp que ficou o link na bio por 1 ou 2 semanas aí para vocês entrarem. A gente não paga nada para entrar em grupo do WhatsApp, né? Sabemos disso. Algumas pessoas entraram e já estão sabendo desde ontem o que é esse clube de assinaturas. Elas já estão sabendo. E como eu prometi lá para eles, quem tivesse no grupo do WhatsApp ia saber antes, ia ter outras vantagens, que quem tá só aqui na live não vai ter. Então, o que acontece? Hoje, as assinaturas vão estar abertas para quem tá lá no grupo do WhatsApp. Amanhã, cedinho, eu vou acordar e vou pôr o link para vocês, pro grande público, para quem quiser entrar no Clube Desvendando Cinema. Mas vai ter que ser rápido, por 2 motivos. São vagas limitadas, eu não consigo atender aí 50 pessoas, né, gente? A gente pode ir aumentando isso aos poucos, mas é o meu primeiro lançamento do clube. É um grupo do Telegram que vai ter acesso para todo mundo, pra gente debater. É uma imersão que é pra gente conseguir trocar conhecimento. Se eu colocar 50 pessoas na sala, não vai ser a mesma experiência. Não vai ser uma experiência diferenciada. Então tem aí um número de vagas limitado. E outra, como eu disse antes, os 5 primeiros inscritos vão levar o cupom da Fílmica de 1 mês grátis do streaming deles. Mas são só os 5 primeiros. Eu tenho parceria com eles, eu consegui liberar esse cupom para vocês, mas eles me permitiram liberar esse cupom para os 5 primeiros inscritos, por 1 mês. Então, tem que ficar esperto, porque o pessoal lá do WhatsApp vai receber o link antes, e amanhã cedo eu vou colocar o link para você se matricular no Clube Desvendando Cinema. Certo? Gente, esse é o Clube Desvendando Cinema. Finalmente revelei aqui pra vocês. Tava muito animada. Como vocês estão vendo, realmente uma virada de chave aqui. O perfil nunca mais vai ser o mesmo. Porque não vai ter mais live gravada. Não vou fazer todo aquele cimento, todo aquele lançamento, toda aquela divulgação das imersões. Porque quem tiver lá no clube vai garantir já a imersão. Eles que vão ter escolhido a imersão, é a escolha deles. Dos clubistas. Dos clubistas que querem ser verdadeiros cinéfilos e desvendarem e descobrirem todos os segredos dos filmes das escolhas deles. E além disso, eles não vão só desvendar o cinema por trás da técnica, eles vão ter acesso a conteúdos profissionalizantes também. Eu tô dando um grande spoiler aqui. Tá vindo outros infoprodutos que eu vou acabar lançando só no ano que vem.
que vão tratar muito mais do aspecto do cineasta. Conteúdos profissionalizantes mesmo, não apenas a gente ver o filme e entender como ele foi feito, que é algo para todo mundo. Todo mundo consegue assistir as imersões. Vai ser algo mais exclusivo para quem quer realmente aprender uma área do cinema. Tem algumas áreas específicas aí que eu vou trabalhar. Algumas que eu já trabalho aqui no meu Instagram e eu vou trazer isso com mais profundidade para vocês no ano que vem. E quem tiver lá no clube vai ter vantagens. Vai ter descontos. Vai saber disso antes. Certo? Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui pra mim. Fiquem à vontade. Vou postar lá nos stories a plataforma da Alume, tá? Tem várias formas de pagamento, é bem tranquilo. Não tem erro. No momento que você entrar, você já vai ter acesso a tudo isso que eu falei. Tá bom? As matrículas vão ficar abertas por tempo limitado, porque daqui a pouco a gente já vai ter a próxima imersão também. As vagas são limitadas. São 3 planos de assinatura. Na verdade, a gente pode considerar 5, né? Porque o trimestral e o semestral pode ser à vista ou pode ser parcelado, como você preferir. Depois você pode renovar isso se quiser, daí a gente vai conversando. Mas está oficialmente lançado, abertas vagas para o clube Desvendando o Cinema. Para quem quer entender de cinema muito além de sentar na sua sala e assistir um filme na televisão. Tô muito animada com isso. É realmente uma mudança grande aqui no perfil. Espero que vocês gostem desse processo tanto quanto eu, porque eu sou fascinada por bastidores. Eu sou fascinada pelo cinema. Como vocês podem ver desde a minha infância, eu sinto que eu nasci para ser cineasta. E eu tô aqui com vocês, realizando esse sonho, mostrando pra vocês que o cinema é muito mais do que a gente pensa. É muito mais do que lazer. Tá bom, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguma questão que vocês gostariam de conversar comigo? Esse é o momento. Espero ter conseguido trazer aqui um pouco mais de conhecimento para vocês sobre como o cinema realmente fala muito mais coisas do que a gente tem noção. É o que eu sempre trago aqui para vocês, é o poder do implícito. Um pequeno enquadramento, um pequeno objeto pode dizer tanto sobre um personagem, tanto sobre uma situação, e a gente nem percebe, porque a gente é imerso naquilo. E quando a gente consegue perceber isso, aquele filme ganha camadas e a gente valoriza ele muito mais. Sabe quando a gente sai do cinema de boca aberta com o filme? A gente pode ficar até mais que isso. Pode ficar até mais animado com aquilo, entender muito mais sobre aquele filme. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da proposta do Clube Desvendando o Cinema. Espero que tenha conseguido conversar aqui com vocês e trazer um pouco mais de como que a gente descobre todos os segredos do cinema, como é importante a gente descobrir esses bastidores e valorizar os cineastas, valorizar o cinema no geral, tá bom? E qualquer coisa vocês já sabem, podem me mandar perguntas lá nas caixinhas que eu sempre abro, lá no direct. E a gente vai se falando. Tenham uma ótima noite e muito obrigada por terem me assistido aqui hoje. E a gente se vê muito em breve. Um beijão, boa noite, tchau, tchau.